No princípio, quando a luz ainda conversava com as sombras e o eco da criação ressoava no vazio, uma voz se elevou nos céus. Era a voz daquele que fora chamado, portador da aurora, a mais bela entre as crianças da aurora. Lúcifer. Seu brilho superava o de todos os outros, sua inteligência desafiava as estrelas e seu desejo era ser como Deus. Sua queda abalou os alicerces do universo. Os céus estremeceram, as estrelas se apagaram por um instante e os anjos assistiram horrorizados enquanto um dos seus era lançado no abismo. Mas o que poucos sabem, o que foi apagado dos textos sagrados, é que Lúcifer não caiu sozinho. Seu fogo incendiou outros corações, e de suas cinzas nasceria o mistério que hoje revelarei a vocês. Porque havia aqueles que não o seguiam abertamente, mas eles mantiveram em segredo a semente de sua rebelião. Anjos de olhar profundo, observadores da humanidade, fascinados por nossa fragilidade e nosso desejo por mais. Quando Lúcifer foi banido, eles permaneceram nos céus, mas o eco de seu nome ressoava em seus pensamentos. Eles se perguntavam secretamente: e se a luz pudesse ser compartilhada? E se a divindade não pertencesse apenas ao Criador? O universo pareceu responder com silêncio, mas o silêncio de Deus é mais forte do que qualquer palavra. Nesse silêncio, nasceu a tentação. Por eras, esses anjos velaram pela terra. Viram a humanidade surgir, lutar, amar e morrer. Viram a imperfeição de sua carne e a centelha divina que habitava suas almas. E entre eles, alguns começaram a desejar algo impossível, um novo Éden, um reino, onde o céu e a terra poderiam se fundir, sem a autoridade do Altíssimo. Seus nomes foram apagados, suas vozes silenciadas. Mas antigas tradições sussurram que, entre os vigilantes e os rebeldes, existia um grupo distinto, os filhos de Lúcifer, não filhos da carne, mas do espírito, concebidos pela ideia de liberdade que ele semeou antes de cair. Eles não desceram com violência, nem com gritos de guerra. Fizeram isso de forma sutil, com um propósito disfarçado de compaixão. Eles queriam correto-criação, aprimore-o, purifique-o daquilo que consideravam erro humano. A intenção deles era nobre, a princípio. E assim começou o plano que o céu temia desde o início dos tempos. Um plano para reconstruir o paraíso perdido, mas sem Deus. O primeiro sussurro desse plano surgiu em meio aos ventos do segundo céu, onde as fronteiras entre a luz e as trevas se confundem. Vamos criar um novo Éden, disseram eles. Um jardim onde o homem não precise se ajoelhar, onde o conhecimento seja a verdadeira fonte da vida. Naquele momento, a história se dividiu em duas. O que deveria permanecer um mistério tornou-se um propósito. Os filhos de Lúcifer reuniram seu conselho. Eram 7, segundo os fragmentos mais antigos. 7 espíritos de fogo que ainda conservavam parte de sua glória original. Seus olhos refletiam as estrelas, mas dentro deles ardia uma chama de dúvida. O primeiro deles falou: Lúcifer foi condenado por buscar a igualdade, mas nós não buscaremos nem trono nem poder, apenas equilíbrio. O segundo respondeu: se o Criador negou a perfeição ao homem, nós a construiremos, não por orgulho, mas por compaixão. Mas o terceiro, o mais sábio, advertiu: todo Éden sem Deus se torna um abismo. Ninguém deu ouvidos ao seu aviso. O desejo transformou-se em fogo, e o fogo em propósito. A partir de então, os céus começaram a se dividir. As melodias dos coros angelicais misturaram-se com notas dissonantes, e as dimensões vibraram com a expectativa do nascimento iminente de uma nova criação. Os filhos de Lúcifer estavam preparando sua descida. E vocês, que estão ouvindo esta história, entenderão que o que aconteceu a seguir não foi apenas uma rebelião, mas uma imitação do céu, uma cópia do paraíso, um reflexo imperfeito da glória divina. Porque os anjos não queriam destruir a criação. Eles queriam substituí-la. E assim começou a história apagada. A história do falso Éden. A descida não veio acompanhada de trovões ou relâmpagos. Não houve rugido de guerra, nenhum grito que rasgasse os céus.
Foi silenciosa, quase bela, como uma aurora que engana os homens antes do sol despontar. Das mais puras alturas do firmamento, 7 luzes desceram lentamente. Eles estavam envoltos em fogo dourado e sombras cristalinas. Eram filhos de Lúcifer, mas não caíram em rebelião aberta, e sim em nome do amor, da compaixão, de uma ilusão perigosa. Suas asas ainda conservavam a brancura celestial, mas seu brilho era diferente. Uma luz quente, mais humana, mais próxima. E quando tocaram a terra, ela estremeceu suavemente, como se reconhecesse seus antigos guardiões. O ar estava repleto de uma energia que os homens antigos descreveram como o sopro dos deuses. As árvores se curvaram diante deles, os rios se dividiram para refletir seus rostos. E assim começou seu trabalho. Caminharam entre os homens sem revelar sua verdadeira natureza. Assumiram formas humanas, nomes esquecidos, e ensinaram segredos que antes pertenciam aos céus. Não buscavam destruir, mas sim guiar. Mas o conhecimento é um fogo que jamais poderá ser controlado. O primeiro ensinou geometria sagrada, os padrões ocultos na criação, a linguagem divina dos números. O segundo revelou os mistérios da vida e da morte, e os homens aprenderam a manipular aquilo que deveria ser sagrado. O terceiro ensinou o poder da voz e do som, criando encantamentos que abriam portas invisíveis. O quarto mostrou a arte de curar, mas também do domínio do corpo e da mente. O quinto trouxe a sabedoria das estrelas, e os homens começaram a ler seu destino nos céus. O sexto ensinou o poder do fogo e do metal, forjando armas que nunca deveriam ter existido. E a sétima, a mais bela, a mais trágica, ensinou amor. Esse último presente foi o mais perigoso de todos, porque o amor, misturado com a imortalidade, torna-se desejo. E o desejo, sem pureza, leva à corrupção. Os filhos de Lúcifer começaram a amar o que viam: a beleza das mulheres, a paixão dos homens, a inocência da humanidade. Seus corações, outrora feitos de fogo divino, foram inflamados por emoções humanas. E assim, sem perceberem, o sagrado foi contaminado pelo terreno. Textos antigos dizem que a terra tornou-se um espelho do céu, mas um espelho distorcido. Os homens os adoravam, construíam templos em sua homenagem e os chamavam de deuses da aurora, guardiões da sabedoria, portadores da luz. E os anjos, em sua falsa humildade, aceitaram essa adoração, acreditando que seu propósito ainda era puro. Mas o céu observou em silêncio, e o silêncio de Deus não significa aprovação. As vibrações do universo começaram a mudar. Os rios ficaram vermelhos, o vento carregava ecos de tristeza. Os sábios anciãos da antiguidade escreveram: os filhos da aurora caminham entre nós. Seus olhos são belos, mas sua sombra é longa. Em segredo, alguns deles se encontraram. Sabiam que tinham ido longe demais. O amor e o conhecimento os haviam ligado ao homem, mas os haviam separado do céu. Um deles, o mais jovem, ajoelhou-se na areia e chorou. O que fizemos? Pensávamos que estávamos trazendo luz, mas só trouxemos fogo. Mas já era tarde demais. Da sua união com os humanos nasceram seres poderosos e terríveis, os filhos da mistura meio espírito, meio carne. Gigantes, sábios, guerreiros, magos. Aqueles que as lendas mais tarde chamariam de Nefilins, titãs, deuses antigos. O plano estava se desenrolando. O novo Éden começava a florescer na terra, e de sua prisão nas profundezas, Lúcifer observava com orgulho e tristeza. Sua chama ainda estava acesa, mas até ele entendia que o fogo, quando se alastra sem limites, acaba devorando tudo o que toca. Os filhos de Lúcifer haviam alcançado o impossível, trazer o céu à terra. Mas o que eles não sabiam era que também haviam trazido o inferno consigo. E assim, enquanto o mundo aplaudia sua sabedoria e se rendia à sua beleza, uma nova escuridão começou a tomar forma. Uma sombra que nem mesmo os anjos conseguiam controlar. Uma sombra que se ergueria contra o seu próprio Criador.
A terra mudou. Sob a orientação dos filhos de Lúcifer, o mundo antigo floresceu como nunca antes. Cidades ergueram-se sobre colunas de mármore branco e ouro. Rios foram desviados para alimentar jardins eternos. E no coração desse esplendor, homens e mulheres veneravam a sabedoria que havia descido dos céus. Os filhos de Lúcifer cumpriram sua promessa. Um novo Éden havia nascido. Mas não era o Éden do Criador. Era o seu reflexo, uma cópia imperfeita banhada em falsa glória. O ar estava repleto de música celestial e perfumes que satisfaziam a alma. As noites eram tão luminosas que as estrelas pareciam temer brilhar contra tal esplendor. E nesse esplendor começou a corrupção. Os homens, antes humildes e temerosos da vontade divina, agora caminhavam eretos, com orgulho nos olhos e fervor no coração. Acreditavam ser iguais aos anjos que os guiavam. Aprenderam a criar, a dominar, a moldar a vida. As montanhas foram perfuradas para extrair metais que foram transformados em coroas, tronos e armas. Os animais do campo foram domesticados não por amor, mas por poder. O conhecimento havia substituído a fé e o desejo havia substituído a pureza. Os filhos de Lúcifer observavam com orgulho sua obra. Finalmente, disseram eles, a humanidade alcançou o que o Criador lhe negou. E enquanto o homem estava vestido de ouro, eles estavam vestidos de sombras. Sua luz, que outrora fora um símbolo de esperança, começou a se apagar. Eles não eram mais professores. Haviam se tornado deuses. O sétimo deles, aquele que ensinou o amor, foi o primeiro a cair em desespero. Seu coração estava dividido. Ele amava uma mulher mortal, com um amor tão puro que seu fogo ameaçava consumir sua essência celestial. Mas os céus não permitem essa união. Do amor deles nasceu um ser impossível, nem anjo, nem humano. Uma alma dividida entre dois mundos. O primeiro filho híbrido do falso Éden. Suas lágrimas eram de luz. Sua voz fez a terra tremer. E foi esse nascimento que selou o destino de toda a criação. Os sábios daquela época escreveram em tábuas de pedra que uma nova raça surgiu entre os homens. Alto, poderoso, com olhos que podiam ver além do tempo. Esses híbridos construíram templos onde magia e ciência se misturavam. Eles decifraram os segredos da alma, do corpo e das estrelas. E eles inventaram a ideia da imortalidade. O Éden dos filhos de Lúcifer se estendia até os confins da terra. Das montanhas de fogo aos vales mais verdejantes, o homem já não orava ao Deus invisível, mas aos deuses visíveis que viviam entre eles. E embora as canções falassem de paz e sabedoria, algo sombrio crescia sob as raízes do paraíso. O conhecimento, ao se tornar absoluto, começou a devorar a inocência. O amor, transformado em desejo, trouxe ciúme, guerras e sacrifícios. A perfeição que os filhos de Lúcifer buscavam foi transformada em loucura, e o Éden, que deveria ser eterno, começou a ruir. Os mares rugiram, os céus escureceram, e o sol ficou vermelho, como se a própria criação se rebelasse contra seus novos deuses. Foi então que os primeiros humanos, aqueles que ainda se lembravam da voz do Criador, começaram a ter visões. Eles sonhavam com anjos acorrentados, com fogo caindo do céu, com montanhas partidas por raios divinos. A profecia começara a se cumprir. Um dos filhos de Lúcifer, o mais sábio entre eles, levantou-se durante a noite e contemplou as estrelas. Com lágrimas de fogo, ela disse: "Isto não é o paraíso, é uma prisão. O que construímos para libertar o homem está a condená-lo." Mas já era tarde demais. Dos céus, o silêncio de Deus transformou-se em um rugido. O trono celestial estremeceu, e os 4 arcanjos receberam sua ordem: descer e destruir o que os filhos de Lúcifer haviam criado. O falso Éden seria julgado. O fogo divino estava se preparando para cair, e a humanidade, testemunha da glória proibida, logo conheceria a face da ira celestial. O silêncio que precedeu o julgamento foi mais aterrador do que qualquer trovão. Durante 40 dias, o céu permaneceu imóvel, e as estrelas,
testemunhas da criação, apagaram-se uma a uma, como se recusassem a contemplar o que estava prestes a acontecer. No coração do falso Éden, os homens dançavam, celebravam sua suposta divindade e ofereciam incenso aos anjos que haviam descido. Eles não sabiam que o ar já cheirava a fogo celestial. Então, uma fenda cruzou o céu. Um raio de luz branca rasgou a escuridão e uma voz profunda ecoou pelo mundo. Aqueles que trouxeram a luz sem permissão provarão as chamas do julgamento. Foi o começo do fim. Do trono eterno, o Altíssimo enviou 4 de seus guerreiros mais poderosos, Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. Cada um deles desceu com uma missão. Miguel, o portador da justiça, teve que quebrar as espadas do falso Éden. Rafael, o curandeiro, teve que curar a ferida da criação, destruindo sua raiz corrupta. Gabriel, o mensageiro do julgamento, trouxe a sentença divina sobre os filhos de Lúcifer. Uriel, o fogo de Deus seria a chama que purificaria a terra. Os céus se abriram em redemoinhos de fogo e ouro. Os homens olharam para cima e pensaram ter visto o nascer do sol. Mas não era o sol. Era o fogo do julgamento descendo. As montanhas tremeram, os rios evaporaram e os templos dos falsos deuses começaram a ruir. Os filhos de Lúcifer se reuniram em sua grande cidade, um lugar conhecido em textos antigos como Elion, a cidade dos 7 sóis. Lá, no topo de sua torre de cristal, eles contemplavam o brilho que se aproximava. Eles sabiam o que era. Eles sabiam quem estava chegando. O primeiro a falar foi aquele que ensinou a geometria do universo. O equilíbrio foi quebrado. Nossos números não podem deter a justiça do Altíssimo. O segundo, aquele que havia revelado o poder da vida e da morte, gritou em desespero: se tivermos que cair, que seja entre as nossas próprias criações. Que o homem veja como os seus deuses morrem. E assim, a guerra começou. O céu flamejou como um oceano de fogo, e a terra respondeu com trovões e terremotos. Miguel desceu como um relâmpago e partiu a torre em 2. Rafael estendeu a mão, e da palma dela saíram ventos que arrancaram pela raiz o falso Éden. Gabriel falou, e sua voz era um decreto. O conhecimento sem pureza se transforma em ruína. A luz sem verdade é a escuridão eterna. Uriel então ergueu sua espada flamejante e com um único golpe desencadeou uma torrente de chamas. As águas do céu se misturaram com o fogo e do chão emergiram colunas de fumaça que envolveram toda a cidade. Os homens correram, gritaram, buscaram refúgio, mas não havia onde se esconder do olhar de Deus. Os filhos de Lúcifer, vendo sua criação ruir, tentaram resistir. Alguns confrontaram os arcanjos. Outros fugiram para as profundezas da terra, buscando os reinos sombrios onde a luz divina não chega. Mas ninguém escapou ao julgamento. O mais sábio deles, aquele que havia alertado sobre o perigo, caiu de joelhos em meio às ruínas em chamas. Suas asas, enegrecidas pelo fogo, estavam se desintegrando lentamente. Ele murmurou: aquilo que tentamos criar sem amor nos destruiu. Naquele instante, Rafael aproximou-se e, com compaixão no olhar, selou seu destino. Aquele que compartilha da luz sem obedecer ao Criador, deixa de ser um anjo e se torna uma sombra. Um a um, os filhos de Lúcifer foram acorrentados. Eles foram levados aos confins do abismo, onde rios de lava substituem a voz do vento. Ali, ficariam confinados até o último dia, quando os livros do céu forem abertos novamente. O falso Éden foi consumido. As cidades dos homens desapareceram sob o fogo e a água. E aqueles que sobreviveram contaram a história como se fosse um mito, uma lenda, um castigo divino esquecido pelos séculos. Mas alguns sábios preservaram um fragmento da verdade. Eles escreveram em suas tábuas de pedra que nem todos os filhos de Lúcifer foram destruídos. Alguns ficaram vagando entre mundos, sem forma, sem nome, aguardando o dia em que o homem, mais uma vez, buscará o conhecimento proibido, e naquele dia eles retornarão. Quando o fogo cessou e a fumaça se dissipou, a terra parecia um cemitério de estrelas.
As montanhas eram esqueletos enegrecidos, os rios fervilhavam e o céu, outrora morada de coros celestiais, transformara-se num manto cinzento. A humanidade, atônita, caminhava entre ruínas que outrora fora templos dourados e jardins eternos. O falso Éden havia caído, e com ele, a inocência do mundo. Os poucos sobreviventes olharam para o céu com medo. Eles já não ousavam pronunciar os nomes dos filhos de Lúcifer, mas dentro deles, uma faísca permanecia acesa. Uma faísca que os deuses caídos haviam deixado para trás. Não foi fé. Não era amor. Era curiosidade. O mesmo desejo que outrora levou os anjos à rebelião. Os textos perdidos do livro de Enoque e os fragmentos das tábuas de Ugarit falam de um pacto selado após o julgamento. Deus, em sua infinita misericórdia, não apagou completamente a memória do homem. Isso permitiu que um vestígio de conhecimento sobrevivesse, um aviso e uma promessa ao mesmo tempo. E foi esse legado que impulsionou a humanidade a reconstruir, a sonhar, a buscar as respostas do universo. Mas o preço era alto. Desde então, a alma humana se dividiu. Uma parte busca a luz e a outra anseia pelo proibido. Esse é o legado dos filhos de Lúcifer. Cada avanço da humanidade, cada descoberta, cada guerra, cada ideia que desafia os céus, carrega consigo o eco de sua voz. Eles não caminham mais entre nós como seres de fogo e asas, mas como sussurros. Suas palavras estão ocultas nos sonhos dos sábios, nas experiências dos cientistas, nas notas dos músicos que buscam a perfeição divina em sua arte. Lúcifer estava acorrentado, mas seu pensamento permanece livre, infiltrando-se nas mentes daqueles que ousam perguntar o que os outros temem. Porque o conhecimento nunca morre, ele apenas muda de mãos. Ao longo dos séculos, os nomes desses anjos foram transformados em símbolos, deuses, demônios e lendas. Baal, Moloque, Asmodeus, Samael, todos eles nasceram das cinzas dos filhos de Lúcifer, daquela tentativa fracassada de criar um Éden sem Deus. E embora a história tenha tentado apagá-los, seus vestígios permanecem nos mitos de todas as civilizações, dos templos da Babilônia aos papiros do Egito. Alguns dizem que portas secretas ainda existem, vestígios do Éden caído. Lugares onde o ar vibra com uma energia estranha, onde as estrelas parecem mais próximas e onde sussurros do passado ainda podem ser ouvidos. Os antigos os chamavam de os limiares do fogo, e quem os contraria sente o peso de uma promessa não cumprida. Uma voz atemporal dizendo: a luz e a escuridão não são inimigas, são reflexos. Essa é a lição que os filhos de Lúcifer deixaram gravada na história da humanidade. Que o bem e o mal não são absolutos, que o conhecimento pode elevar ou destruir, e que cada alma, do primeiro ao último suspiro, carrega dentro de si a mesma batalha que outrora ocorreu nos céus. Talvez seja por isso que o homem sempre busca o impossível. Talvez seja por isso que o fogo da criação e o fogo da destruição ardam no mesmo coração. Porque a humanidade herdou não apenas a forma dos anjos, mas também o seu desejo de ser mais, de alcançar o eterno, de tocar a face de Deus com as próprias mãos. E talvez, só talvez, essa sempre tenha sido a intenção do Criador. Para permitir que o homem caminhe na tênue linha entre a luz e a sombra, para que ele possa aprender por si mesmo o valor do equilíbrio. Assim terminou a história dos filhos de Lúcifer. Mas seu eco não se dissipou. Sua chama permanece acesa sempre que uma alma ousa perguntar, desafiar, buscar. Eles foram condenados por ensinar o que era proibido, e no entanto, graças a eles, o homem aprendeu a olhar para o céu e perguntar por quê. Então, quando você contemplar as estrelas esta noite e sentir aquele misterioso chamado que o conduz ao desconhecido, lembre-se: nem tudo que é proibido é amaldiçoado. Às vezes, o fogo que destrói também ilumina. E nesse brilho, talvez, ainda resplandeçam as sombras daqueles que queriam ser deuses.